Olá, alunos do 8º ano. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Silas e estarei com vocês na disciplina de redação. E hoje nós estudaremos um dos mecanismos do texto chamado intertextualidade, a arte da imitação. Então, todo texto ele possui alguns fatores de textualidade: a coesão, a coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a quantidade de informação e a intertextualidade. Todos esses fatores eles se juntam para fazer com que um texto de fato seja um texto. Então vamos falar hoje a respeito da intertextualidade. Como ela acontece? Como ela se forma? Quais são os elementos da intertextualidade? A intertextualidade é um recurso utilizado entre textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece com o outro. Digamos que a intertextualidade ela tem um texto como modelo, ou seja, como um ponto de partida, gerando uma atualização ao texto citado. Então, esse fenômeno ele relaciona o processo de produção de textos que faz referência às vezes implícitas, às vezes explícita, aos elementos existentes em outro texto, que nós chamamos de texto-fonte, seja no nível do conteúdo, da forma ou de ambos, forma e conteúdo. Então, podemos dizer que a intertextualidade é uma interação entre textos, um diálogo que um texto faz com o outro. Ela está ligada principalmente ao conhecimento de mundo. Eu sempre falo, se o aluno não tem conhecimento de mundo, ele não consegue relacionar textos. Então, o fenômeno da intertextualidade, ele vai denotar o conhecimento da nossa cultura. Para você conseguir fazer uma intertextualidade, reconhecer a intertextualidade entre textos, você precisa ter um repertório cultural, você precisa conhecer o mundo que te rodeia. A intertextualidade ela vai fazer uso de diversas linguagens, seja ela visual, auditiva, escrita. Ela pode ocorrer nas artes de forma geral, de modo geral, na literatura, na pintura, escultura, na música, na dança, no cinema, propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charges, enfim, em todos os gêneros textuais existentes na língua. Vejamos uma tela muito conhecida, né? Acredito que a maioria dos alunos, ou todos, já conhece, é a Mona Lisa. Então, a Mona Lisa é uma obra do Leonardo da Vinci, pintada há muito tempo atrás. Mas a gente consegue perceber que essa obra ela é muito parodiada, ou seja, muitos autores se inspiram na tela e fazem releitura da Mona Lisa. Então, a gente percebe aí uma releitura da obra de Leonardo da Vinci chamada Mona Lisa. Nós temos a obra aí do Fernando Botero, que é um pintor colombiano que sempre pinta personagens rechonchudas. Uma outra releitura, nós temos aí o Grito, que é a tela original do Edvard Munch, e nós temos a releitura ao lado Homer Simpson. Percebam aí que o autor, quando ele faz uma releitura, ele tem um objetivo. Esse texto ele acaba sendo atualizado. No caso, essa tela ela acaba sendo atualizada e tendo novas conotações, significações. Como ocorre a intertextualidade? Já falamos que ela pode ocorrer de forma explícita ou de forma implícita. Quando ela ocorre de forma explícita, é facilmente identificada pelos leitores, pois estabelece uma relação direta com o texto-fonte, vai apresentar elementos que identificam esse texto. Ela não exige que haja dedução por parte do leitor, apenas apela para a compreensão dos conteúdos. A implícita é o contrário. Ela não é facilmente identificada, não estabelece relação direta com fonte, não apresenta elementos que sejam identificados facilmente. Exige que haja dedução, inferência, atenção por parte dos leitores.
ela exige também que ele recorra a conhecimentos prévios, caso contrário, ele não consegue identificá-la. Vejamos agora a intertextualidade de forma explícita. No filme, no conto, né, que é uma releitura dos contos de fada Shrek. Então a gente percebe aí facilmente a intertextualidade de forma explícita. O Gato de Bota, que faz menção lá ao conto de fadas, né? A Rapunzel, a Branca de Neve e a Cinderela, que são as princesas dos contos de fadas tradicionais. Aí elas estão naquela pose das panteras, de luta das panteras, e o próprio Shrek e a Fiona, que nada mais é do que uma releitura da Bela e a Fera. Temos um outro filme aí também chamado Crepúsculo, um filme que fez bastante sucesso. Se você for fazer uma análise do filme, você vai perceber que nada mais é do que uma releitura do Drácula, né, da personagem a Bela e a Fera também, enfim. Então, facilmente nós conseguimos identificar a intertextualidade explícita. A intertextualidade em tiras, como ocorre? Então, observe aí, nós percebemos 3 personagens, o lobo, o Cascão e 2 porquinhos. E na ação, na cena, nós vemos, você tem certeza de que não está na história errada? Então, veja só, o porquinho indagando o Cascão. O Cascão ele tem uma característica, né, atribuída à sujeira, à falta de higiene. E o conto de fada original seria o quê? Os 3 porquinhos. E veja só a intertextualidade. O Maurício de Souza, criador da tira, foi se inspirar no conto de fada para produzir um novo texto, com uma nova conotação, uma nova significação. O outro, ainda com a personagem Cascão. Por favor, conta só mais uma mentirinha. E aí ele querendo atravessar de um lado para o outro do rio, e utiliza o personagem Pinóquio, famoso por contar mentiras, e o crescimento do nariz, para que ele pudesse atravessar em segurança, sem se molhar. A Mônica, espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Famosa, célebre frase dos contos de fada. Enfim, quem cala, consente. O espelho não falou nada, Mônica, quem cala, consente. Mas veja que o Maurício de Souza foi se inspirar num texto-fonte. Ele criou algo novo, mas a partir de algo que já existia. Isso é o que nós chamamos de intertextualidade, quando você se inspira num texto-fonte para criar um novo. A Magali. A Magali, o texto ele é totalmente não verbal, mas a gente percebe que a intertextualidade aí, ele conversa com o conto de fada, a Rapunzel, pelo formato, né? A garota no alto da torre, mas veja só, no final a Magali quer apenas um sorvete, esse é o humor da tira. Enfim, as tirinhas, né, facilmente nós conseguimos identificar. E aí a gente percebe que a intertextualidade ela é totalmente explícita. Branca de Neve. Que história é essa de Branca de Neve? Ser a mais bela do reino? Você sempre disse que eu era mais bonitinha. Aí o espelho responde: bonitinha, uma feia arrumadinha. Então a gente percebe que a frase do espelho atual faz parte do vocabulário dos adolescentes, mas a inspiração para produzir a tira foi no conto de fada tradicional. Nós temos o outro aí. Ela não me deu presente no Natal. Ela implica com meu piercing. Quer saber? Não vou visitar a vovó porcaria nenhuma. Que mico. 6 horas com a camisola da vovó e a Chapeuzinho não chega. Então a gente percebe que a intertextualidade aí, né, foi se inspirar na Chapeuzinho Vermelho e contada de uma forma diferenciada, uma releitura. Conto de fadas atualizados. Os 3 porquinhos construíram a casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo. Então a gente vê que nessa tira do Frank e Ernest, né, ele se inspirou nos 3 porquinhos, porém trouxe elementos da atualidade, né, que foi o despejo. Não conseguiu destruir a casa das formas tradicionais como nós sabemos lá no texto e tirou os porquinhos através de uma ordem judicial. A intertextualidade em charges, como
pode ocorrer nas charges. Charge é um texto caricatural no qual é colocada alguma situação do dia a dia, questionada alguma situação do dia a dia. Boa noite, Cinderela. Eu a conheci em um dos bailes da corte. Quando bateu a meia-noite, ela me ofereceu um drink. Tinha algo na bebida e eu acabei dormindo. Quando acordei, vi que ela tinha levado meu dinheiro. A única pista que o senhor tem da identidade da meliante é este sapatinho de cristal? Então o rapaz, né, o rei, o príncipe está lá na delegacia fazendo o boletim de ocorrência. Então a gente facilmente consegue identificar onde o autor buscou inspiração para fazer a intertextualidade. O que eu tenho, doutor? Estresse, você está trabalhando muito. Então uma charge aí que fala sobre dias violentos, sobre a violência nas grandes cidades. É a morte se consultando num psicólogo. O lobo conseguiu fugir, Chapeuzinho foi vítima de bala perdida. A charge ela critica a violência nas grandes cidades, a questão das balas perdidas que acometem muitas vítimas nas grandes cidades. Então percebam que o tema é atual, atualizado, mas a inspiração foi num texto que já existia. Aqui nós temos o Homer Simpson, né, envolto por um donut, que é um biscoito americano, e percebam nas mãos dele, né, diversos objetos, refrigerante, cachorro-quente, o controle, a questão do consumismo. Então veja, essa pintura, ela é uma pintura que ela foi criada a partir de uma que já existia, no caso, o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Aqui nós temos a tela do Pablo Picasso, Guernica. É uma tela muito famosa do autor que retrata os horrores da guerra na Espanha. E aqui nós temos uma charge. A charge ela foi feita a partir da tela do Pablo Picasso. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. A intertextualidade na publicidade. Então, uma empresa de perfumaria bolou o seguinte comercial. Para que a varinha de condão quando se tem maquiagem ou boticário? Perceba que o comercial faz menção ao conto de fadas, Cinderela. O conto de fadas moderno não tem fadas, mas consultoras do boticário. Então a gente percebe aí que a menção é a Branca de Neve em função da maçã, em função de elementos que a gente consegue captar no anúncio. Na propaganda, logomarca do PAN 2007. Nós temos aí a logomarca Rio 2007 e percebam lá que os desenhos acima foram representados ao lado, né, através de cruzes, ou seja, simbolizando a grande quantidade de vítimas, de mortes no Rio de Janeiro. A intertextualidade na pintura. Nós temos aí o Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, e pintado em 1483. Logo abaixo nós temos duas imagens que foram inspiradas na obra de arte do pintor italiano. Uma tela muito famosa do Edouard Monet, Almoço na Relva. Maurício de Souza fez intertextualidade, né, com os personagens da Turma da Mônica. Uma outra tela muito famosa é o Labrador de Café, de 1939, Cândido Portinari. Ao lado nós vemos o personagem Chico Bento, né, pintado da mesma forma que a tela original. Intertextualidade no cinema. Como pode ocorrer? A Hortifruti, através de uma campanha publicitária, né, fez uma campanha para vender seus produtos fazendo intertextualidades com os nomes de alguns filmes. 9 Semanas e Meia de Amor é o filme, 9 Cebolas e Meia de Amor, O Quiabo Veste Prada, A Outra Alface e O Coentro Levou, o famoso filme O Vento Levou. Nós temos também A Incrível Rúcula, né, que faz menção ao Incrível Hulk, que é a intertextualidade. A intertextualidade na música. Nós temos bastante intertextualidade no ramo musical. Mamão eu quero, mamão eu quero. Famosa marchinha, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Gosto muito de você, limãozinho.
o que a banana tem, né? O que a baiana tem. Então nós podemos identificar na música facilmente intertextualidades. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Então a música aí seria a intertextualidade com Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Garota de Ipanema. Então essa foi a nossa primeira aula de redação. Espero que eu tenha contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.